Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Freira é o nome dado pela Igreja Católica a uma mulher que abriu mão da vida comum para viver em um convento, passando a ter uma vida em regime de clausura conventual, inteiramente dedicada aos serviços religiosos e da igreja que frequenta. As freiras assumem os compromissos da castidade, da obediência e da pobreza por meio de votos. Elas estão frequentemente envolvidas com obras de caridade, de educação a crianças e jovens e várias outras atividades do tipo. Elas fazem parte de ordens ou congregações religiosas e parecem sempre ter uma relação estreita com Deus. Mas e quando uma freira é mais próxima do diabo do que do Criador? Em teoria, as freiras são devotas de Deus, piedosas, generosas e que sempre estão dispostas a ajudar o próximo. Porém, existe outra faceta das freiras, como, por exemplo, as que se tornaram populares por protagonizarem histórias de terror. Nesses casos, as freiras geralmente aterrorizam as pessoas enquanto estão possuídas por demônios. Mas fique sabendo que essas coisas não acontecem apenas nos filmes ou em histórias fictícias. Na Itália, existe a história de uma freira que ficou famosa por ter sido possuída por entidades malignas. Desde então, muita gente, entre historiadores e linguistas, tentaram estudar o caso da freira e decifrar uma misteriosa carta que ela escreveu há quase 4 séculos. Em 2017, finalmente descobriram o que a freira tinha escrito em tal carta. E esse será o tema do nosso vídeo de hoje. A freira Maria Crocifissa veio ao mundo como Isabella Tomasi. Ninguém sabe exatamente em qual cidade ela nasceu. A única coisa que se tem certeza é que ela nasceu em algum lugar da Itália no ano de 1645. Ela era filha do príncipe Giulio Tomasi de Lampedusa. O sobrenome Tomasi era muito famoso na Itália pelo fato da família ser ancestral do escritor Giuseppe Tomasi de Lampedusa, conhecido por ter escrito o livro O Leopardo. Também não existem informações sobre a infância de Isabella, como onde ela cresceu, estudou, o que gostava de fazer e por aí vai. Mas sabe-se que quando tinha apenas 15 anos de idade, Isabella entrou para o convento da Comuna de Palma de Montechiaro, na Sicília. Lá ela se tornou freira e foi renomeada como Maria Crocifissa della Concezione. Para quem não sabe, era e ainda é muito comum as freiras serem batizadas com outro nome religioso, simbolizando uma nova relação com o cristianismo e com Deus. Ao assumir o papel de freira, agora Maria Crocifissa tinha deixado para trás todos os seus pecados, e ela levou isso muito a sério. Só que havia algo de estranho com a freira. Durante os 16 anos em que esteve presente no convento, Maria disse inúmeras vezes para as outras freiras que sentia que o diabo estava a atormentando. Ela também dizia que sentia que Satanás estava o tempo todo tentando fazer ela se voltar contra Deus. E por perceber o quanto as forças do mal eram poderosas, Maria sempre temia que o diabo conseguisse a levar para o caminho do mal e a forçasse a pecar contra a sua vontade. Durante todo o tempo em que esteve no convento, as outras freiras presenciaram muitos episódios bizarros. Certa vez, ao se aproximar do altar do convento,
Maria gritava como se estivesse com medo de algo que só ela podia ver. Logo em seguida, ela desmaiou e ninguém soube exatamente o que estava acontecendo. Posteriormente, ela confessou que tinha escutado a voz do diabo sussurrando em seu ouvido, o que explicou aquele episódio bizarro. Porém, este estava longe de ser o episódio mais estranho envolvendo a freira. No dia 11 de agosto de 1676, encontraram Maria se contorcendo no chão do seu quarto. Seu rosto estava manchado com o que parecia tinta preta, e em uma das mãos da freira havia uma carta. Quem testemunhou a cena disse que a freira parecia estar em uma espécie de transe. De repente, Maria voltou ao normal. Ao comentar o episódio, ela disse que tinha sido possuída por Satanás. Maria afirmou que não se lembrava de ter escrito a carta e muito menos sabia o que tinha escrito. Essa história ficou ainda mais estranha quando analisaram o que estava escrito na tal carta. A linguagem era diferente de tudo que as pessoas do convento já tinham visto. Com uma estranha mistura de glifos rústicos e antigas letras latinas, gregas e árabes, a carta ainda tinha alguns símbolos que ninguém sabia a origem. De forma resumida, ninguém sabia o que estava escrito na carta. E a linguagem usada pela freira ficou conhecida como a caligrafia de Satanás. Por quase 4 séculos, estudiosos, linguistas e decifradores de códigos tentaram decifrar a carta da freira, mas ninguém conseguiu sequer pistas sobre o que a carta tratava. Até que em 2017, estudiosos conseguiram avançar na tradução graças à Deep Web. Para os desinformados, Deep Web é uma espécie de zona da internet que não pode ser detectada facilmente pelos tradicionais buscadores, garantindo privacidade e anonimato para os seus navegantes. A Deep Web é formada por sites, fóruns e comunidades que costumam debater temas de caráter ilegal e imoral. É nessa zona da internet que as pessoas encontram drogas, armas e as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Entre as coisas bizarras que podem ser encontradas na Deep Web estavam a maneira de decifrar a carta que até então ninguém sabia o que estava escrito. Quem aceitou essa empreitada de usar a Deep Web para decifrar a carta foi o Centro de Ciências Ludum, localizado em Catânia, na Itália. Inaugurado em 1969, esse centro de ciências é uma instituição que trabalha com organizações educacionais e de pesquisa. Quando uma equipe de pesquisadores e cientistas ouviram falar de um software da Deep Web que era usado para decifrar códigos, eles decidiram usar esse software para tentar decifrar a carta de uma vez por todas. Este software, criado por um grupo de militares e usado por diferentes governos ao redor do mundo, reconheceu alguns dos símbolos e os profissionais inseriram no algoritmo da descriptografia do software alguns idiomas identificados na carta. Tudo o que restava era esperar e torcer para que a carta fosse finalmente decifrada. E não é que deu certo. O algoritmo de descriptografia foi finalmente capaz de traduzir a carta demoníaca de Maria depois de quase 400 anos. Na verdade, boa parte da carta foi traduzida, cerca de 70% do seu conteúdo. O que estava escrito na carta? Bom, eu vou ler para você. A carta dizia o seguinte: os seres humanos são responsáveis pela criação de Deus. Este sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais. Talvez agora Styx tenha certeza. Deus e Jesus são pesos mortos.
Mas vale lembrar que essa não é uma tradução exata, mas muito próxima da mensagem que a carta realmente queria transmitir. O conteúdo foi formulado e pontuado para fazer sentido. Mas uma coisa é fato: se alguém tivesse decifrado a carta quando ela foi escrita, provavelmente essa pessoa teria sido executada por heresia. A carta falava que os humanos tinham criado Deus e que ele, Jesus, eram pesos mortos. Com certeza, se uma freira fizesse algo ao menos parecido com isso, em 1676, ela teria sido queimada viva na fogueira. Ninguém conseguiu descobrir o que a palavra Styx significa, mas as suspeitas são de que faça referência a algo relacionado à mitologia grega. Mas afinal, essa carta realmente foi escrita por Satanás? Apesar da veracidade da carta não ser contestada, muitos estudiosos acreditam que a freira fez uma brincadeira para tentar acabar com o tédio que era viver no convento. Alguns acreditam também que Isabela não gostava da vida de freira e, por isso, queria desabafar suas frustrações. Realmente pode ser que ela tenha colocado seus pensamentos heréticos e rebeldes em uma carta escrita com um código que ela criou. Mas isso também nunca foi provado. Existe a chance de Maria ter sérios problemas psicológicos. A freira podia simplesmente ser esquizofrênica, e todas as suas visões e a carta escrita foram frutos de alucinações causadas pelos distúrbio psicológico. Até porque alucinações como ver coisas, escutar vozes, são sintomas clássicos deste distúrbio. Como ninguém pode fazer um diagnóstico da freira, essa teoria também nunca foi confirmada. Mas, no geral, historiadores e religiosos acreditam que a carta realmente foi escrita por Satanás e que a caligrafia pertence ao diabo. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Será que a freira realmente foi possuída pelo demônio? Será que ela era esquizofrênica? Ou tudo não passou de uma brincadeira? Hein? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus